Sabe, existe um mistério bem no coração do nosso universo. Um caso que levou, olha só, quase 50 anos para ser resolvido e que envolve uma teoria super radical e a maior máquina que a humanidade já construiu. Hoje, a gente vai mergulhar na história do bóson de Higgs e tentar responder a uma das perguntas mais básicas de toda a física. Então vamos lá. A pergunta central parece até simples, né? Por que as coisas têm massa? Porque um elétron tem massa e um fóton, que é uma partícula de luz, não tem. Parece básico, mas acredite, essa pergunta esconde um dos maiores quebra-cabeças de todo o universo. E o que estava em jogo aqui era literalmente tudo. Pensa só, se as partículas fundamentais não tivessem massa, elas simplesmente viajariam pelo universo na velocidade da luz. Os átomos nunca poderiam se formar, não existiriam estrelas, nem planetas, nem vida. A massa é o motivo pelo qual o universo que a gente conhece existe. Bom, como em toda boa história de detetive, para a gente entender o mistério, a gente precisa primeiro dar uma olhada na cena do crime. E nesse caso, isso significa analisar o nosso principal livro de regras da física de partículas daquela época. Esse aqui é o modelo padrão. Ele é tipo o mapa mais completo que a gente tem das partículas fundamentais e das forças que agem entre elas. É uma teoria com sucesso incrível, mas lá pela metade do século XX ela tinha um problema. E não era um probleminha, era um problemão. E aqui é que a crise se instala. A matemática do modelo padrão era clara. Os bósons W e Z, que são responsáveis pela força fraca, não deveriam ter massa nenhuma, zero. Só que os experimentos mostravam o contrário. Eles eram bem pesados. Era uma contradição gigante que ameaçava derrubar a teoria inteira. A solução para esse impasse todo não veio de um experimento, mas sim de uma sacada teórica, uma ideia brilhante e, para a época, bem radical. Vários físicos, cada um trabalhando no seu canto, chegaram a uma conclusão revolucionária. Eles propuseram que o espaço vazio, na verdade, não é vazio de verdade. Em vez disso, ele estaria preenchido por um tipo de campo de energia invisível que está em todo lugar. E essa ideia genial ficou conhecida como mecanismo de Higgs. Basicamente, a massa não é uma coisa que a partícula tem. A massa aparece da interação da partícula com esse campo. Algumas partículas, como os fótons, passam direto por ele sem interagir e por isso não tem massa. Já outras, como os elétrons, sentem uma espécie de arrasto, sabe? E é essa resistência ao movimento que a gente percebe como massa. Tá, a ideia é ótima, mas como provar que esse campo invisível existe? A teoria previa que, se a gente desse energia suficiente para esse campo, ele ia vibrar, criar uma ondulação, e essa ondulação apareceria para a gente como uma partícula. Essa partícula seria a prova definitiva, a arma do crime, o bóson de Higgs. Com essa teoria em mãos, a ciência embarcou numa das maiores caçadas de sua história, uma busca que, acredite, se estendeu por quase meio século. O mais interessante aqui é essa escala de tempo. 48 anos separam a teoria da confirmação. Isso mostra o tamanho do desafio tecnológico que era encontrar essa partícula. Décadas se passaram até a gente ter uma ferramenta poderosa o suficiente para essa tarefa, o Grande Colisor de Hadros. A lógica por trás do LHC é a famosa equação de Einstein, E igual a mc ao quadrado. A máquina acelera prótons a uma velocidade absurda, quase a da luz, e faz eles baterem de frente. Essa colisão libera uma quantidade de energia tão colossal que ela se transforma em massa, criando um monte de partículas novas. A esperança era que, no meio desses destroços, um bóson de Higgs pudesse aparecer, nem que fosse por uma fração de segundo. E então, depois de anos de construção e bilhões de colisões, o momento da verdade finalmente chegou. O caso que durou décadas estava, enfim, resolvido. Foi um dia histórico para a física. Os cientistas dos dois maiores experimentos do LHC, o Atlas e o CMS, anunciaram para o mundo que tinham encontrado uma nova partícula. E ela estava exatamente onde as teorias previam que o Higgs estaria. A evidência crucial foi a massa da partícula. Ela foi medida em aproximadamente 126 gigaelectronvolts. Esse número pode não parecer grande coisa, mas para os físicos era a chave que confirmava todas as suspeitas. E só para ter uma perspectiva, isso é muito, mas muito pesado para uma partícula fundamental. É por isso que foi tão difícil de encontrar. Precisava de um colisor de partículas potentíssimo para conseguir criar uma partícula com essa massa toda.
A energia necessária era simplesmente impossível de se atingir com os aceleradores mais antigos. E no ano seguinte veio a consagração. François Enlert e Peter Higgs receberam o Prêmio Nobel de Física. Foi o reconhecimento por aquela visão teórica que tiveram quase 50 anos antes e que finalmente foi confirmada de um jeito espetacular. A descoberta do Higgs foi o capítulo final de uma longa história. Mas, como sempre acontece na ciência, cada resposta que a gente encontra abre a porta para um monte de perguntas novas. Mas antes, uma curiosidade rápida sobre o famoso apelido da partícula. Todo mundo conhece ela como a partícula de Deus, certo? Pois é, mas a intenção original não era bem essa. É que o físico Leon Leatherman, que escreveu um livro sobre essa busca toda, estava tão frustrado com a dificuldade de encontrar o bóson que ele queria chamar o livro de A Partícula Maldita, em inglês The Goddamn Particle. Mas o editor dele, por motivos óbvios de marketing, achou melhor mudar para A Partícula de Deus, e o apelido pegou. Bom, e agora o futuro. O Higgs completou o modelo padrão, mas a gente já sabe que o modelo padrão não é a teoria final. Ele não inclui a gravidade e não dá nenhuma resposta para os maiores mistérios do cosmos, a matéria escura e a energia escura, que juntas formam 95% de tudo que existe no universo. A descoberta do Higgs foi um triunfo da perseverança e da criatividade humana. Ela respondeu por que as coisas têm massa, mas ao mesmo tempo nos deixou na fronteira de um território ainda maior e mais desconhecido. A questão que fica agora é: qual será a próxima descoberta que vai abrir o próximo capítulo da nossa compreensão do universo?